Seção 2. Da competência da Câmara Municipal. Artigo 7º. Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito Municipal, não exigida esta para o especificado no artigo 8º, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre: Inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual. Inciso 2. Legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias e a remissão de dívidas. Inciso 3. Votar o orçamento anual, plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais na forma da lei. Inciso 4. Deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de créditos, bem como a forma e os meios de pagamento. Inciso 5. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções. Inciso 6. Autorizar a concessão para a prestação de serviços públicos. Inciso 7. Autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. Inciso 8. Autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais. Inciso 9. Autorizar a alienação e concessão de bens imóveis. Inciso 10. Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo ou desapropriação. Inciso 11. Dispor sobre a criação, organização e supressão de distritos, observando a legislação pertinente. Inciso 12. Criar, alterar e extinguir cargos, empregos e funções públicas, fixando os respectivos vencimentos e salários da administração direta, autárquica e fundacional. Inciso 13. Aprovar o plano diretor, ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Inciso 14. Revogado. Inciso 15. Autorizar a delimitação do perímetro urbano e rural do município. Inciso 16. Dar e alterar a denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos. Inciso 17. Sobre registro, acompanhamento e fiscalização de concessões, de direitos, de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no território do município. Inciso 18. Autorizar a desafetação de bens públicos municipais. Inciso 19. Autorizar o chefe do Poder Executivo a transigir ou renunciar seu direito judicial ou extrajudicialmente, quando mais conveniente ao erário, observando o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Inciso 20. Autorizar a cessão de uso de bem público municipal à instituição federal, estadual ou a outro município. Artigo 8º. A Câmara compete privativamente as seguintes atribuições. Inciso 1. Eleger sua mesa,
bem como destituí-la na forma desta lei orgânica e do regimento interno. Inciso 2. Elaborar o regimento interno. Inciso 3. Organizar os seus serviços administrativos, funcionamento, polícia, criação, transformação, provimento ou extinção de cargos, empregos ou funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 4. Dar posse ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores, conhecer sua renúncia e afastá-los definitivamente do exercício do cargo, nos termos previstos em lei. Inciso 5. Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. Inciso 6. Autorizar o prefeito e o vice-prefeito, por necessidade de serviço, a se ausentar do município quando a ausência exceder 15 dias. Inciso 7. Fixar por lei de sua iniciativa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, do presidente da Câmara Municipal e dos vereadores, observando os termos da Constituição Federal e desta lei orgânica. Inciso 8. Criar comissões especiais de inquérito sobre fato determinado e por prazo certo, que se inclua na competência da Câmara Municipal, sempre que o requerer pelo menos 1/3 dos membros da Câmara. Inciso 9. Solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração. Inciso 10. Convocar secretários municipais ou quaisquer titulares de órgãos da administração pública direta e indireta para prestar informações sobre matéria de sua competência. Inciso 11. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Inciso 12. Processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nas infrações político-administrativas previstas em lei. Inciso 13. Decidir sobre a perda do mandato de vereador por voto da maioria absoluta nas hipóteses previstas em lei. Inciso 14. Solicitar, quando legalmente justificada, a intervenção do Estado no município. Inciso 15. Sustar, por decreto legislativo, os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Inciso 16. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta e fundacional. Inciso 17. Mudar temporariamente a sua sede. Inciso 18. Deliberar sobre adiamentos e suspensão de suas reuniões. Inciso 19. Revogado. Inciso 20. Exercer, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial do município. Inciso 21. Apreciar os vetos. Inciso 22. Julgar as contas anuais do município. Inciso 23. Propor e votar, na forma do regimento interno, indicações, moções, pedidos de informação, ofícios e requerimentos. Inciso 24. Inaugurar a sessão legislativa. Inciso 25. Autorizar o município a dispor sobre contribuições mensais para a manutenção de associações de municípios. Inciso 26. Elaborar, publicar e divulgar o seu relatório de gestão fiscal nos termos e na forma determinada pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Fica fixado em 15 dias a contar da data do recebimento da solicitação, prorrogável por igual período a pedido, pela complexidade da matéria ou pela dificuldade de obtenção dos dados solicitados, o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta do município prestem as informações pessoalmente ou encaminhem os documentos requisitados pela Câmara Municipal na forma desta lei orgânica e de seu regimento interno. Parágrafo 3º. O não atendimento do prazo estipulado no parágrafo anterior, bem como a prestação de informações falsas, serão considerado infração político-administrativa, com a imputação das penalidades previstas em lei. Artigo 9º. Cabe ainda à Câmara. Inciso 1. Conceder título de cidadão honorário, benemérito e comenda de mérito a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços ao município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, 2/3 de seus membros. Inciso 2. Realizar audiências públicas e sessões itinerantes. Seção 3. Dos vereadores. Subseção 1. Da posse. Artigo 10. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 17 horas, em sessão solene de instalação, independente de convocação, sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse na forma estabelecida no regimento interno. Parágrafo 1º. O vereador que não tomar posse, na sessão prevista nesse artigo, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara. Parágrafo 2º. No ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se. Parágrafo 3º. É obrigatória a apresentação de declaração pública de bens, com a indicação das fontes de renda, imediatamente no momento da posse, término do mandato,
renúncia ou afastamento definitivo até o último dia da entrega da declaração anual à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para cada exercício financeiro durante o mandato, a qual será arquivada em livro próprio, aplicando-se subsidiariamente às leis federais, que tratam da improbidade administrativa e da obrigatoriedade da apresentação de bens para a ocupação de cargos, empregos e funções públicas. Artigo 11. Revogado. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. Revogado. Subseção 2. Das licenças e das vagas. Artigo 12. O vereador poderá licenciar-se somente: Inciso 1. Por motivo de doença devidamente comprovada. Inciso 2. Para desempenhar missões temporárias de interesse do município. Inciso 3. Para tratar de interesses particulares, sem remuneração, por prazo determinado, nunca inferior a 15 dias, não podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença, e desde que não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Inciso 4. Em face de licença gestante, adotante ou paternidade. Inciso 5. Quando investido no cargo de prefeito, secretário municipal, secretário do Estado ou equivalente. Parágrafo único. Revogado. Parágrafo 1º. Para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício o vereador licenciado somente nos termos dos incisos 1, 2 e 4 deste artigo. Parágrafo 2º. A licença gestante, adotante e paternidade será concedida segundo os mesmos critérios e condições estabelecidos para os funcionários públicos municipais. Parágrafo 3º. Os vereadores, regidos pelo Regime Geral de Previdência Social, em caso de licença por motivo de doença, inciso 1, receberão remuneração pela Câmara de Vereadores nos primeiros 15 dias e pelo INSS a partir do 16º, nos termos da legislação federal. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 5 deste artigo, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato, que será custeado pelo Poder Executivo. Parágrafo 5º. A licença prevista no inciso 2 será aprovada pelo plenário. A do inciso 3 será comunicada e homologada pelo plenário da Câmara Municipal, e as demais serão deferidas por ato da Presidência, à exceção do inciso 5, que se dará automaticamente. Parágrafo 6º. O vereador afastado com devida aprovação do plenário para o desempenho de missões temporárias de interesse do município não será considerado licenciado,
fazendo jus à remuneração estabelecida. Artigo 12-A. No caso de vaga ou licença de vereador, o presidente poderá convocar o suplente dentro de 24 horas da ciência do fato. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo de 5 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara Municipal, sob pena de ser considerado renunciante. Parágrafo 2º. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente, o presidente comunicará o fato dentro de 48 horas, diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo 3º. Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcula-se o quórum em função dos vereadores remanescentes. Parágrafo 4º. Nos casos de licença paternidade e nos termos do inciso 2 do artigo 12, não se convocará suplente. Parágrafo 5º. Ocorrendo a mudança de partido e a consequente perda do mandato, será convocado o suplente do partido no qual ambos se elegeram, e não o do novo partido do vereador. Parágrafo 6º. O suplente não pode exercer cargo de vereador substituído na mesa. Parágrafo 7º. O suplente poderá formalmente abdicar o direito ao exercício do cargo, situação em que não perderá a qualidade de suplente e a condição de exercício do cargo em futuras convocações, assegurando-lhes, nesta última hipótese, a precedência sobre os suplentes subsequentes. Subseção 3. Da inviolabilidade, dos deveres e dos direitos. Artigo 13. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Artigo 13-A. Os vereadores não são obrigados a testemunhar perante a Câmara sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas a quem confiaram ou de quem receberam informações. Artigo 13b. É dever do vereador representar a comunidade comparecendo às sessões, participando dos trabalhos do plenário e das votações, dos trabalhos da mesa e das comissões, quando integrantes desses órgãos, usando de suas prerrogativas exclusivamente para atender a um interesse público, colaborando para o bom desempenho das funções legislativas. Parágrafo único. É assegurado ao vereador livre acesso e permanência para verificação e consulta a todos os documentos oficiais do Legislativo, do Executivo e das administrações públicas, diretas e indiretas. Subseção 4. Das proibições e incompatibilidades. Artigo 14. É vedado ao vereador. Inciso 1. Desde a expedição do diploma. Alínea A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista
ou a empresa concessionária de serviço público do município, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. A linha B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis, ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior. Inciso 2. Desde a posse. A linha A. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com a pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. A linha B. Ocupar cargo ou função que seja demissível, ad nutum, nas entidades referidas no inciso 1, a linha A. A linha C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer entidade a que se refere o inciso 1, a linha A. A linha D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. A linha E. Incidir nos demais impedimentos para o exercício do mandato previstos nesta Lei Orgânica e na Constituição Federal, e não desincompatibilizar-se, inclusive quanto a fatos supervenientes.